Olá, tudo bem? Estamos com mais um episódio do nosso canal Ciência Free e hoje nós vamos falar de um assunto bem importante que é ômega 3 e sua ação intracelular. Os lipídios, de uma forma geral, eles são essenciais para a sobrevivência humana. Existe dentro da sua composição, da sua estrutura, um conteúdo calórico, óbvio, e também os estudos eles colocam os lipídios numa ação de manutenção e durabilidade dos alimentos. Seria um conservante. Uma curiosidade é que, estudando a drosófila, se descobriu que ela possui 80% do seu corpo como um corpo gorduroso. E foi visto com a evolução das espécies que os sistemas, depois dessa evolução, eles foram se separando e cada um tendo a sua função, mas como base, esses insetos, eles tinham maior parte da sua estrutura formada por gordura. A estrutura dos lipídios, quando a gente vai para a bioquímica, nós sabemos dessa classificação dos ácidos graxos saturados e dos ácidos graxos insaturados. Estes se dividem em mono e poliinsaturados. E até então se pensava que estes apresentavam respostas padronizadas de acordo com a família que pertenciam, e foi visto que isso não é verdade. Um outro tipo de ácido graxo que nós temos são os ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos graxos de cadeia curta também são considerados e são saturados, e eles têm respostas positivas biológicas do nosso corpo. Destaco o propionato, o butirato e o acetato. E nós sabemos que a fermentação bacteriana intestinal, quando do consumo de fibras de amido resistente, elas produzem esses ácidos graxos de cadeia curta, que são saturados e são benéficos à nossa saúde e para a modulação do nosso intestino. Não podemos mais dizer que todos os ácidos graxos saturados eles são prejudiciais à saúde. Os ácidos graxos poliinsaturados incluem aí as famílias do ômega 3 e ômega 6, e nós sabemos que essa proporção na dieta com perfil ocidental, ela tem um lado bastante pró-inflamatório. Quando a gente destaca que classifica esses ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, nós temos o ácido graxo alfa-linolênico, nós temos o eicosa pentaenoico, que é o EPA, e o docosa hexaenoico, que é o DHA, que compõe a família de ômega 3. E nós temos os ácidos graxos ômega 6, os análogos são ácido graxo linoleico e o ácido araquidônico. A proporção na dieta que não gera resposta pró-inflamatória desses ácidos graxos poliinsaturados é na proporção de 5:1, 5 ômega 6 para 1 ômega 3. Isso leva a uma resposta anti-inflamatória. Porém, o perfil dietético ou o perfil da dieta ocidental, ela geralmente tem 7:1, 10:1, 15:1. Isso leva a um perfil dietético pró-inflamatório. Isso traz para nós uma reflexão da dieta ocidental, que é uma dieta muito inflamatória, porque inclui aí gordura saturada, os ultraprocessados que também têm um alto teor de gordura e um baixo consumo de gorduras que nós consideramos gorduras saudáveis, através da oferta de algumas frutas e das oleaginosas e também do azeite, que é um dos pontos que caracteriza a dieta do Mediterrâneo. Ômega 3 e ômega 6 dentro da célula desenvolvem funções orgânicas tanto no sistema imune como também na produção de leucotrienos, prostaglandinas, prostaciclinas e tramboxanos. Nós trazemos aqui uma reflexão sobre a ação dos poliinsaturados. Nos anos 2000, começaram a se estudar os receptores para essas gorduras e foi observado, resumindo essa história, a expressão de vários receptores para essas gorduras, para os lipídios de uma forma geral.
batizados aqui de GPR 120, GPR 40, 48, 41 e 43. Os ácidos graxos de cadeia longa, ativadores desses receptores, nós temos os ácidos graxos de cadeia média e os ácidos graxos de cadeia curta, atuando principalmente em GPR 41, GPR 43, que também tem respostas metabólicas. Esses receptores são receptores acoplados à proteína G, que também foi visto posteriormente que o EPA e o DHA tinham esses receptores GPR 120 e GPR 40 como seus sítios de ligação para efetivação de respostas intracelulares. Temos também o ômega 7, o ômega 9, o oleico atuando nesses receptores e o ômega 6 atuando no GPR 40. Aqui a gente traz uma resposta na inflamação. Quando eu tenho uma resposta inflamatória, eu tenho citocinas circulantes, eu tenho muitas vezes disbiose que aumenta a produção de LPS por bactérias gram-negativas, que faz parte da membrana dessas bactérias, atuando em receptores do tipo TOL e também receptores de TNF-alfa. Isso acontece naturalmente quando nós temos processos inflamatórios desencadeados e essas moléculas elas vão se ligar aos receptores, ativando assim respostas pró-inflamatórias, levando à ativação de cascatas de proteínas fosforiladas, com isso fazendo aí uma ativação de IKK e de IKB, e essa proteína leva à ativação de um fator transcricional que se chama NF-κB. NF-κB, juntamente com essa proteína Janus quinase fosforilada, se ligam em regiões específicas do DNA da célula, gerando aí a expressão de citocinas inflamatórias. Essas citocinas, elas são lançadas no espaço extracelular e essa ação na inflamação ela é cíclica, aumentando cada vez mais esse processo inflamatório. E aí é onde é que entra o papel do ômega 3, do EPA e do DHA. Nós temos uma proteína intracelular que se chama beta-arrestina e quando o EPA e o DHA se ligam aos seus receptores específicos e aí descrito em tecido adiposo e principalmente a atividade dessa ligação no receptor GPR120, a beta-arrestina se liga ao receptor e faz um influxo deste receptor juntamente com o EPA e com o DHA. Aqui nós temos no espaço intracelular o ômega 3 propriamente dito e as suas ações elas vão acontecer principalmente inibindo a expressão de NF-κB e a sua direção para o núcleo da célula. Você tem também uma ação de neutralização de IKB, que é o ativador de NF-κB. Você tem uma neutralização de IKK, que também ativa IKB, e essa reação ela é em cascata no sentido inverso, também inibindo a proteína TAC1, e assim nós vamos neutralizando toda essa resposta inflamatória no ambiente intracelular. Ômega 3 também atua nos receptores do tipo TOL4, que são sensíveis a LPS e que desencadeiam respostas inflamatórias na célula-alvo. E assim nós vamos neutralizando esse processo, reduzindo a resposta inflamatória. Nós temos o restabelecimento da célula, trazendo aí uma homeostase, por uma ação anti-inflamatória, visto que isso é um dos papéis que o ômega 3 faz dentro da célula, quando a célula é estimulada pela fosfolipase A2, ela atua sobre o fosfolipídio de membrana e dependendo da estrutura desta membrana, eu posso aumentar a expressão de ácido araquidônico ou de EPA. Com isso, eu vou produzir mediadores pró-inflamatórios
se eu ativar a cascata para a formação de ácido araquidônico, ou eu vou produzir mediadores anti-inflamatórios se na minha célula eu tiver um conteúdo de ômega 3. E olhando ao final essa cascata de ativação da série de ômega 6 e ômega 3, nós temos um conjunto de enzimas que atuam nas vias de metabolismo dessas gorduras, desses ácidos graxos. E essa proporção que nós falamos inicialmente na dieta de ômega 6 e ômega 3 pode levar a uma maior produção de mediadores pró-inflamatórios se nós consumirmos um maior conteúdo de ômega 6, visto também que essa biotransformação da série ômega 3 ocorre em torno de 5 a 15%. O que nós precisamos fazer com o paciente é aumentar o consumo de alimentos ricos em ômega 3, de poliinsaturados, principalmente ômega 3. No mais, espero que você tenha gostado desse episódio. Nós estamos começando esse assunto sobre poliinsaturados. Tem muita coisa a discutir e a mostrar no nosso canal sobre ômega 3. E você estuda, aprofunda esse conhecimento na literatura e tenha esse episódio como base. Até mais no próximo canal Ciência Free.